Nós vamos conversar com um diretor de hospital, né, um nefrologista, Miguel Arcanjo. Essa área de saúde chegou à nefrologia, também tem um pensamento crítico sobre esse atendimento? Muito bom dia. Bom dia, Miguel. O problema da hemodiálise, ele se torna sério quando não tem uma gestão boa, né? Esse caso que você citou com relação à falta de carro, é falta de gestão, né? Onde o paciente renal, ele tem o compromisso de fazer 3 vezes por semana hemodiálise e muitas vezes incapacitado e depende daquele transporte público, né? O transporte que é uma Kombi normalmente que se disponibiliza. Muitas vezes por brigas de prefeituras, por gestão, inviabiliza esse transporte para o paciente. E ele deixa de fazer hemodiálise e muitas vezes pode até morrer. Explica para a gente qual é a importância desse tratamento da hemodiálise. A hemodiálise é uma filtração do sangue, né? Provocado por uma doença chamada insuficiência renal crônica. Tem também a insuficiência renal aguda, que normalmente é uma lesão reversível, é provocado, essa época de chuva sempre provoca por causa de uma bactéria chamada leptospira, a leptospirose. Então ela ataca o rim, mas você faz hemodiálise e há uma recuperação. A insuficiência renal crônica é uma doença terminal, é uma doença, como o nome diz, crônica, ela não tem reversão da funcionabilidade do rim. E isso vai deteriorando gradativamente. São 5 fases da insuficiência renal. Quando o paciente começa a detectar, a fase normalmente é a fase 3, e a lesão é sempre progressiva. A gente sempre chama a atenção dos pacientes que têm hipertensão arterial não controlada, ou então diabetes também não controlada. E como é que começa esse processo, doutor? Com relação à hipertensão arterial, cujo normal é 12/8, 11/8, esses pacientes que mantêm 15, 16, 17, a tendência é ele ter um aumento na pressão do coração, dando uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga ventricular esquerda, uma cardiomegalia, ele aumenta o coração. Com relação ao rim é o inverso. O rim atrofia. Então, gradativamente, essa lesão a cada ano, a cada momento... a pressão arterial subindo, aumenta o coração, a carga e o rim vai atrofiando. Sofre isso, também? Sofre, a longo tempo. Por quê? Porque isso é uma lesão de pressão dentro do capilar, certo? Então, se você tem dentro do rim uma pressão que se denomina uma pressão normal de 12/8 e você bota 15, todos aqueles néfros, aquelas células vão se destruindo. Da mesma coisa do coração. Isso é com relação à hipertensão. Com relação do diabetes, é um pouquinho diferente porque é uma questão de uma vasculite. O diabetes, normalmente, ele desencadeia 3 sintomas graves no ser humano. Uma é uma diminuição da acuidade visual. Ele começa a dar hemorragia intraocular e você muitas vezes vai perdendo a visão. A outra é insuficiência renal crônica, também a longo prazo, diabetes descontrolados, glicose de 180, de 150, 200, durante muito tempo. Ele começa a dar uma vasculite, uma inflamação dentro dos vasos dos néfros, dentro da célula, destruindo da mesma forma. E muitas vezes essa vasculite também é para as extremidades. Você vê pacientes diabéticos que têm amputações. Isso normalmente estão relacionados com diabetes descontrolado. Então, essas 2 patologias, o diabetes e a hipertensão, é o que ocasiona mais a insuficiência renal. Hoje nós temos lá no Hospital Vida 300 pacientes. Eu acredito que 220, né, ou seja, uns 70% estejam relacionados com diabetes e com hipertensão. Hoje essa vida, né, que nós temos, né, do consumo excessivo e até da promoção do consumo de álcool, né, afetando o órgão, né, os organismos, né, vivos que somos nós, afetando o coração, pressão, rins e fígado. Qual a importância do fígado nesse sistema, que pode atingir coração e rins? O fígado é uma funcionalidade um pouco diferente. Ela não está relacionada nem com diabetes, com hipertensão. Por que a gente sempre cita essas 2 patologias? Porque é a que está mais evidência no mundo. E, posteriormente, com o desencadear da sobrevida dos pacientes, nossa sobrevida, a tendência de você ter doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão. O fígado é mais uma lesão viral. Você tem as hepatite A, B e a C. Então, você tem normalmente outro tipo de lesão, né? E que isso, como você falou com relação à bebida, pode
prorrogar ou prolongar essa lesão da hepatite C. Quer dizer, pessoas que têm hepatite não podem beber de jeito nenhum. O álcool também afeta o rim? Não tem nada na literatura, nada estatístico. O que a gente pede, e outra coisa também que é mito, as pessoas acharem que tem que tomar muita água para o rim funcionar bem. Não existe isso. Por quê? Existe uma funcionabilidade entre cérebro, necessidade de tomar água muito certinha entre o rim e a mente. Não há necessidade de você tomar muito líquido. Agora, tem algumas patologias, como cálculo renal, que é uma doença hereditária, que é uma doença que acomete os pacientes que são desencadeados muitas vezes por falta de líquido também. Então, há uma necessidade dele tomar na base de 2 a 3 litros de água por dia, nesses pacientes que têm cálculo renal. E por que a pessoa que toma pouca água tem uma tendência a inflamações? Não, Principalmente do rim. Não tem nenhuma história. O que a gente vê é o seguinte, infecção urinária normalmente é mais predominante na mulher. Por quê? A mulher tem um órgão genital, ela tem a uretra, que é uma uretra muito pequenininha, que isso propicia ter mais infecção urinária. Essa uretra está junto da vagina, onde você tem uma relação sexual, muitas vezes, com processos inflamatórios, e você tem junto também o reto. Então, o maior índice de infecção urinária está na mulher. O homem é um pouco mais difícil, porque a uretra do homem é maior. Então, a contaminação também é muito menor. Então, essa parte da mulher, ela tem a probabilidade de ter mais infecção urinária. E a infecção urinária também está relacionada muito com o cálculo renal. 80% das pessoas que têm cálculo renal têm probabilidade de ter infecção urinária. E infecção urinária recorrente, reincidente, onde você trata, você toma, muitas vezes o paciente vai no clínico, toma o antibiótico e pensa que cura, com 2 meses depois volta a infecção urinária. Então tem que ser pesquisado qual a origem dessa infecção urinária, que normalmente é cálculo renal. O senhor fala que tem uma coisa ligada, né, intrinsecamente entre o rins e a mente e o beber água. É comandada dessa maneira? É a sede, né? Se você, vamos dizer, no meio, por que no meio, na Europa, que tem uma incidência de frio muito grande, você não tem cálculo renal? Porque você urina mais. Se você notar que toda vez que você vai ao cinema, que você fica 2 horas, no final, você tem vontade de urinar, por causa do frio. Então, o frio propicia você ter uma diurese maior. Ao contrário nosso do Nordeste. O que acontece? A gente, como tem um clima muito quente, a gente transpira mais, então há necessidade de tomar mais água, certo? E aí então, não elimina pelo xixi? Não urina, você urina menos, né? Esse é o grande problema. Então, no clima quente, você urina menos e você transpira mais. Então, muitas vezes você diz, eita, eu urino tão pouco, mas você está transpirando. Entendeu? Agora, nos pacientes que têm cálculo renal, a indicação é você tomar muito líquido para que você, além da transpiração, você possa urinar um pouco mais. Doutor, porque a gente tem tanto paciente, né, na área da nefrologia? Eu sou da época que eu tenho 35 anos de nefrologia, né? E, antigamente o processo da hemodiálise era um processo muito rudimentar, você fazia hemodiálise, tanto é que quando se fala hoje em hemodiálise, todo mundo fica com medo, vai morrer, não tem nada mais disso. Antigamente as máquinas eram máquinas obsoletas, máquinas mecânicas, hoje todas as máquinas são automatizadas. Os pacientes que fazem hemodiálise, é dificílimo você morrer numa hemodiálise, né? Por quê? Porque todos os mecanismos de alarme nós temos ali. Quando cai a pressão, então o que é que acontece com o aumento dos pacientes? Primeiro, por causa da sobrevida. Os pacientes antigamente, paciente com diabetes, com 50 anos, ele morria, né? Paciente com hipertensão, ele tinha o tal do AVC. Hoje diminuiu muito porque você começa a tomar bastante droga, né? E antigamente você também não detectava o nível tão alto, não detectava nos exames normalmente a ureia, a creatinina. Você não tinha exames tão sofisticados como você tem hoje, hoje o paciente diabético, o primeiro exame que o nefrologista faz é uma microalbuminúria. É um exame muito sofisticado para você entender se aquele paciente já está tendo algum dano no seu rim. Entendeu? Então, hoje você já tem alguns exames, algumas técnicas que você percebe se aquele paciente vai ter problema futuro ou não. E aí você conversa com o paciente e diz, olha, você já está com processo inflamatório. É o processo da história. E também familiar, não é?
Porque essas duas patologias são hereditárias. Você pode ver que tem famílias que todo mundo tem pressão alta, né? Vamos ver, os negros. Os negros, normalmente, ele tem uma tendência a ter pressão alta muito grande. A prevalência de pressão arterial na Bahia é muito mais alta do que no Brasil. E tem razão nisso, por quê? O que se fala é hereditário, né? É uma doença que você vai passando de pai para filho, de neto. É a mesma coisa do diabetes, né? Geneticamente, dá para você saber na família se aquela família você vai ter quantos pacientes diabéticos ou quantos vão ter só aquele gene recessivo que pode ser diabético. Se você tem uma mãe e um pai diabético, que se casam e têm filhos, você tem a probabilidade de ter 2 filhos diabéticos. Mesmo com a carga genética, o modo de vida pode equilibrar essa situação? Aí você tem o seguinte, se você tem na família uma tendência a ter diabetes, você já tem que se cuidar. Como? Primeiro, vida sedentária, não pode. O paciente que é diabético, ele tem que fazer exercício, ele tem que manipular sempre as mãos por causa da vasculite, os pés, massagem, tem que andar bastante. Não pode ter obesidade, né? Ele tem que controlar em termos da alimentação mais saudável. Então, hoje, o importante é a prevenção. É você sentir que você pode ter problemas futuros, né? Vamos dizer, a pessoa que tem pressão alta, na família, o pai tem pressão alta, a mãe tem pressão alta, ele tem uma tendência muito grande de ter pressão alta. Então, se ele ficar obeso, normalmente o estresse muito alto, né? Então isso propicia também um aumento da pressão. Então você já tem uma carga genética, então a probabilidade é maior. O cidadão estava conversando e disse, rapaz, eu fui internado por causa de uma encravada, descobri que eu tenho diabetes, que a minha insulina, eu preciso tomar insulina. O metabolismo modifica na hora do internamento? Não, porque hoje você pesquisa tudo. Hoje é o trivial e você pedir um hemograma, onde você vai ver se o paciente tem anemia ou se tem uma leucocitose, que é aumento da infecção. Você pede uma ureia e creatinina para ver se você tem a funcionabilidade do teu rim. Você pede um TGO e TGP, que é transamizade, para você ver o fígado. Você pede um sumário de urina para ver se tem infecção. Então, 4 ou 5 exames, você já detecta tudo com relação. Então, se você tem uma normalidade no TGO e no TGP, que é de fígado, aí você vai pesquisar mais profundamente. Se você tem um aumento de uma creatinina, um aumento de uma ureia, você já vai profundamente saber qual é a origem daquela lesão no seu rim. Entendeu? Então, normalmente, todos os pacientes que entram no hospital, esse aqui é o grande, não é o perigo, mas normalmente eles ficam descobrir que tem outras patologias. Né? É melhor esconder ou descobrir? É melhor descobrir. Hoje em dia você tem toda a prevenção. Está aí o câncer, né? Tem cânceres que você, com 90% de cura. E se você prorrogar, você termina não tendo mais tratamento. Um diagnóstico tardio, né? Diagnóstico tardio. Agora, como é que está a rede pública de atendimento na nefrologia? Em termos, porque isso tudo é federal, né? Hoje a hemodiálise, né? Todo o custeio, toda a autorização é feito através do Ministério da Saúde. Quer dizer, a Secretaria Municipal, ela faz só auditoria. É através da secretaria, onde vai a vigilância, que é uma vigilância muito eficiente, né? Antigamente, nós tínhamos muitos problemas de hemodiálise. Porque tivemos um caso em Pernambuco, numa caixa d'água, né, que contaminava. Morreu, eles usavam a água do poço, né, de poço. Hoje não, hoje a vigilância é atuante, nós temos uma portaria muito rigorosa, eu acho até rigorosa até demais, né? E muito rigorosa, e a Anvisa em cima, a vigilância em cima, a secretaria em cima, muita burocracia. Então, hoje nós não temos esse problema em termos de nefrologia. Todos os serviços de Maceió têm suas máquinas automatizadas, máquinas de primeiro mundo. Você vai nos Estados Unidos, vai na Alemanha, é a mesma máquina, não tem problema. O tratamento de água também, a osmose reversa. Então, hoje, o importante é ser auditado, é ser fiscalizado pela secretaria. E a rede privada? Para a hemodiálise é um pouco difícil em termos de rede privada. O que a gente tem mais é o convênio, né? Os convênios, que normalmente isso é uma certa dificuldade, porque os convênios, hoje em dia, é muito difícil a relação de você acertar valores. Mesmo quem tem plano de saúde corre para a assistência pública, porque essa já está garantida, né? Esse é que é o problema, né? Porque tem convênios bons que assumem aquele paciente que faz hemodiálise, porque é um tratamento caro. E tem convênios pequenos que não assumem, né? Nós temos problemas sérios com
com convênios no qual o paciente precisa fazer hemodiálise e ele joga para o SUS. O senhor dirige o Hospital Vida. Vida. Esse Vida, desculpe, Hospital Vida, né? Humano por natureza. Qual é a característica do Hospital Vida? O Hospital Vida, Miguel, ele começou, ele foi idealizado a partir do Senefron, né? Nós sempre tivemos durante 12 anos o Senefron lá na Ponta Verde. A gente sempre trabalhou com SUS, né? Trabalhamos. Hoje nós somos o serviço assim, de referência em nefrologia no estado, né? Temos maior número, né? E a gente começou com ultrassom, com endoscopia, com todos os exames, todos os procedimentos, né? E a gente sentiu a necessidade de ampliar. Aquela região é muito carente da Ponta Verde. Hoje, se você tiver um infarto na Ponta Verde, não sei como você vai sobreviver, porque você tem que ir para o HCO lá no E olha que é o maior PIB, né, do estado. Então, você vai... Como é que você vai passar uma Fernandes Lima? Então, houve essa necessidade e a gente montou lá no Hospital Vida uma UTI muito moderna, né, de primeira linha, né? Até porque tudo que você monta hoje não pode ser de segunda linha, né? Tanto é que o doutor Alexandre, o nosso secretário, foi lá e disse: Miguel, você tem coragem, foi ousado de montar uma estrutura tão grande e tão bonita. Montamos uma hemodinâmica, que estamos começando a fazer cateterismo cardíaco, toda a parte de hemodinâmica, colocação de stent. Montamos um grupo de cirurgia cardíaca, também já está montado. Montamos um grupo de cirurgia plástica. Nós convidamos 5 cirurgiões plásticos aqui em Alagoas e a gente está iniciando provavelmente agora em março. Montamos um centro de esterilização e montamos mais 10 apartamentos. Então a gente sentiu essa necessidade, mudamos até o nome do Senefron para o Hospital Vida também, que a gente achou um nome muito bonito, muito forte, né? Muito obrigado pela entrevista, doutor Miguel Arcanjo. Miguel, muito obrigado também. Bom dia. Bom dia.